situação. Casão, vou fazer uma pergunta para você. Você está na sua casa de folga e aí estão jogando o Fluminense no Campeonato Brasileiro, sei lá, com qualquer time aí, contra qualquer time, e o Palmeiras no mesmo horário, 4 da tarde, contra qualquer time, com adversários semelhantes, vamos dizer assim. Você só pode ver um jogo, não tem esse negócio de segunda tela. Você vai assistir jogando Fluminense ou Palmeiras? Palmeiras. Vou assistir o Oh. Palmeiras. Ih, me pegou Porque. agora, hein? Não, porque eu acho o Palmeiras um time. Para mim é o time mais pronto. Eu até escrevi sobre isso hoje. Para mim, o time mais pronto do futebol brasileiro é o Palmeiras. O Palmeiras ganhou pelo menos um título em cada ano, desde quando o Abel chegou, mas já tinha ganho com o Vanderlei, o Paulista, antes de 2020. Foi ganhando títulos em todos os anos. E mesmo quando era eliminado em casa pelo Atlético Paranaense, ou eliminado pelo Atlético Mineiro, ou qualquer coisa assim, o time não desorganizava, não tinha tumulto, o ambiente ficava mais pressionado, porque o Palmeiras é uma torcida, os dirigentes têm uma história de pressão ali, se pressionava, mas logo entrava no eixo e o trabalho do Abel vai seguindo, vai seguindo. Cara, e você vê o time do Palmeiras jogar, muita gente critica, ou fala que não é bonito, ou fala que não tem espetáculo, mas, cara, o time do Abel ele é definido. Ele é aquele ali. O time que foi enfrentar o Abel sabe como é a tática, mas não sabe como enfrentar um time preparadíssimo pelo lado psicológico, pelo lado mental, o lado da segurança, a confiança com o treinador. Tudo isso tem uma diferença. No caso do Fluminense, o futebol que o Diniz apresenta, sempre apresentou, é mais divertido, é mais legal, mais toque, mais bonito e tal. Mas eu prefiro um jogo de um time que vem ganhando sempre e que eu fico olhando assim, quero ver como alguém vai fazer para ganhar desse time, ou para derrubar esse time, ou para envolver, ou para ser melhor que o Abel. Dar um nó tático no Abel. Nó tático no Abel não existe, cara. É difícil você ver um time, mesmo quando ganha do Palmeiras, que faz tempo, né? Esse ano não perdeu de ninguém, mesmo quando ganha do Palmeiras, não dá nó tático no Abel. Então eu sou muito fã do Abel. Eu acho o Abel, eu vi até que o Danilo escreveu, que ele acha o treinador o melhor treinador da América do Sul, né, Danilo? Sim. Então, eu também acho a mesma coisa. De manhã eu escrevi, eu acho que o Abel é o treinador, melhor treinador do Brasil nos últimos anos, mas eu me esqueci de colocar na América do Sul. Porque sem o Galhardo, né, que o Galhardo antes era o cara mais top aqui na América do Sul, é o Abel, cara. Os outros times todos trocam treinadores, não tem um time definido, um ano vai bem, aí vai mal, troca, cai o treinador. O Palmeiras não, o cara tá aí. Então eu assisto jogos do Palmeiras. Não é espetacular, mas é legal de ver, porque eu gosto de treinar, eu gosto de ver jogos que o treinador tem influência no rendimento e no resultado. Eu gosto. Positivamente, né, Renato? Não mexendo e o time perdendo, ou jogando, ganhando, jogando mal. Mas assim, o Abel ele faz umas alterações no time e que o time muda o modo de jogar e continua agressivo, continua mentalmente forte, continua ali tentando, sabe, organizado. Você não vê o Palmeiras desorganizado, isso eu acho um espetáculo. Então eu prefiro ver os jogos do Palmeiras, prefiro mesmo. Vou acompanhar bem o Palmeiras na Libertadores, que eu acho que tem grandes chances aí de carregar, ir até na frente, talvez chegar na final, disputar a final e tudo mais. Ô, Renato, me ajuda aí, mas o Flusão mete 7-0. Sempre o jogo é legal, não? Não, tô com casão. Vou ver o Palmeiras sempre. E quando cruzar Palmeiras e Fluminense, se você quiser casar uma graninha, eu sou Palmeiras e deixo o dinizismo todo para você. Mas você, vem cá, agora falando sério, vocês não acham que o dinizismo e o Fluminense do Diniz, eu, Diniz, Lavieri, por exemplo, eu sei para quem você torceria, para que jogo você assistiria, não é nem isso que eu vou perguntar, mas o momento do Diniz e do Fluminense mais maduro, entende o que eu estou perguntando? Então, eu entendo, eu acho assim, tem, de fato, o time do Fluminense está bem, está no momento continuando o trabalho já do ano passado e tudo mais, mas a gente vai ter certeza e vai se empolgar mesmo nesses grandes jogos,
E a gente vai lembrar que no último Fla-Flu, o Fluminense teve um primeiro tempo que praticamente não conseguiu jogar bola. Esse é um dos primeiros tempos que o Vitor Pereira pode colocar na breve, nesse currículo breve do Flamengo, né? Que acho que eu falei que vive dos primeiros tempos. Contra o Fluminense, o Flamengo foi muito bem. E foi no jogo que ele fez todas as mudanças. Então, eu acho que o Diniz, ele tá realmente num momento maduro, o Fluminense é legal, é um time legal de assistir, mas é um time que ainda precisa ser provado em situações maiores, eu acho. E o Abel, ele é um cara que está 2 anos e 4 meses, 2 anos e 3 meses, 12 finais, aliás, 11 finais, desculpa, e assim, como disse o Casão, ele consegue fazer o time jogar. A gente praticamente, se você vai lembrar, o Tirone, há um mês mais ou menos, a gente discutia: o Palmeiras não tem um substituto do Scarpa, o Palmeiras não tem substituto do Danilo, e continua sem, e simplesmente agora tem essa discussão, mas é uma discussão, fala, pô, ele achou soluções, pôs o Zé Rafael para lá, o Gabriel Menino voltou a jogar bem, ele agora tá ensaiando o Fabinho, jogando de novo, o Fabinho é um moleque da base que ele tá observando há um tempo. Então o Abel é um cara que já se provou mais do que o Diniz. Eu, particularmente, torço muito pelo Diniz, eu gosto do trabalho dele, eu gosto do que ele pensa de futebol, mas eu acho que ele precisa se provar em situações maiores e, de repente, ganhar do Flamengo nesta final agora, não, porque o primeiro turno que ele ganhou não adianta muita coisa. É uma comemoraçãozinha ali para 2 latinhas de cerveja, para abrir a champanhe mesmo. Tem ganhado o Flamengo agora nessa final e de volta. E eu tenho que concordar com o Casão, com o Renato. Eu acho que é mais legal assistir o Palmeiras do Abel. E eu assistiria o Palmeiras do Abel por causa da escala, viu, Tironi? Nada além disso, porque se me colocam para comentar o jogo do Palmeiras. Amara, me salva aí. É o seguinte, vou fazer outra pergunta para você. Não vou perguntar que jogo você veria, porque você ia ver o Palmeiras, imagino. Mas minha pergunta é: nos últimos, sei lá, 5, 6 anos, Palmeiras e Flamengo estão meio dividindo os títulos. Esse aqui ganha você, esse aqui ganho eu, esse aqui ganha você, esse aqui ganho eu, e assim vai. É um domínio absoluto do futebol brasileiro. Às vezes aparece alguém que põe a cabeça para fora da floresta e fala: eu vou ganhar um, que é o Galo, há 2 anos atrás. O Fluminense do Diniz, maduro como está, será que pode ser esse desafiante que pode fazer algum barulho aí no meio desse domínio absoluto de Flamengo e Palmeiras? Não, eu acho que ele tem condições para isso, tem mostrado que o time está engrenado, está maduro, né, e está conseguindo fazer bons jogos quando os jogos são grandes. Então aquele jogo contra o Flamengo foi um jogo importante, foi um jogo vencido ali em detalhes, um último gol que foi um tanto aleatório, um gol que poderia nem ter acontecido, um monte de bolas espirradas dentro da área e acabaram entrando dentro do gol, mas de alguma forma ele consegue vencer. E agora a gente vai ter um primeiro, depois o Volta Redonda também, que tinha vencido o primeiro jogo por 3-1 e poderia ter, não, por 2-1, né, por 2-1, e poderia ter sido poderia até ter feito 3-0 antes do gol que o Fluminense marcou, né? Então, de alguma forma, acho que o grande teste do Fluminense e do Diniz vai ser agora, né? A gente vai ver se ele vai conseguir fazer novamente um jogo em que ele vai conseguir pressionar o São Paulo, pressionar o Flamengo, colocar o Flamengo no seu lugar, né? Explorar essas debilidades, esse caos que o Flamengo está revelando nos últimos jogos, que tem até conseguido ganhar, de vez em quando vence, como contra o Vasco nas 2 partidas, mas vence não convencendo minimamente, né? Então, de alguma forma, acho que para a gente pensar no Fluminense como um postulante a qualquer outra coisa que não o Campeonato Carioca, a gente vai